Congresso, porque ele sabe que tem que ter um financiamento. Então, eu pelo menos percebi assim, a gente não pode ler a atuação dele, né, fora sem levar em conta essa percepção política do que está acontecendo. Ele tem claro, né, pelo menos me passou isso, até onde ele pode chegar, quais as peças que ele tem que mover nesse jogo de xadrez. Uhum. E ele faz isso, né? Eu percebi dessa maneira. Eu acho que uma coisa que, dentro desse espírito pragmático, né, de escolher lutas que podem ser vencidas, eu acho que também tem uma questão que merece ser considerada, né? Me parece, pelo menos até esse momento, que basicamente a comunidade com quem ele tinha contato, né, fora alguns europeus que estão sempre ali aparecendo, mas basicamente era a comunidade indiana, né? Ele não narra, pelo menos até esse momento do relato, ele não narra ter uma proximidade muito grande com negros. Nesse momento, nessas parte 2 ainda, eu acho que ele não cita nenhum, né? Eu não consigo lembrar, pelo menos, se vocês lembrarem, me digam. Ele não cita nenhum, que é uma coisa meio improvável, né? Que ele não tenha visto nenhum negro na África do Sul nesse momento. Mas ele não cita, aparentemente ele é como se ele ficasse a grande maior parte do tempo mesmo orbitando ali a sua comunidade étnica, né? E certamente não apenas havia etnias negras lá na África do Sul, devia ter inclusive comunidades de outras partes do Império Britânico lá também, mas ele não menciona, pelo menos até o momento, nenhuma delas. Mais para frente ele fala dos Zulus, né, até porque houve uns conflitos lá internos, mas ele ia às áreas dos Zulus, né, havia regiões específicas que eles viviam, mas assim, aparentemente não havia uma proximidade tão grande assim. E talvez isso possa ter ajudado, quer dizer, ele quer estar engajado no trabalho comunitário. Por que ele se engajaria necessariamente com um outro grupo com o qual ele não tem muito contato? Talvez hoje a gente pense mais nisso, pensasse muito nisso, né? Temos um problema comum e tal. Mas o Gandhi está se descobrindo nacionalista indiano. E nacionalistas não costumam priorizar grupos fora do seu, né? Mesmo que possam vir a fazer alianças mais para frente. E eu acho também que ele ficou muito tempo na África do Sul pensando em voltar para a Índia. Então acho que ele começa a se preocupa mais com lutas que dizem mais respeito a isso de alguma forma, né? Agora é aquilo, se ele poderia ter feito mais ou não, a gente teria que se aprofundar mais na vida dele e também consultar o cara, porque não é muito justo, na verdade, quando uma pessoa dedica a vida inteira a um tipo de ação social qualquer, ficar cobrando muito dela o que ela deixou de fazer. Porque a gente não sabe também o quanto aquilo já foi desgastante em si, né? Quantas causas alguém consegue se engajar ao mesmo tempo, fora de Twitter e rede social, né? Se engajar para valer, né, Jim? A moda antiga, encontrar pessoas, fazer petições. É legal que ele descreve como é que começava, como é que se fazia esse movimento, né? Escrever artigos, consultar autoridades para tentar ver o que era possível negociar, ficar viajando de um ponto para outro para tentar encontrar 1.000 pessoas, tentar formar movimentos. Isso não era fácil de fazer, mesmo ficando numa comunidade só. Então, sim, eu não sei o que ele poderia ter feito pelos kafirs. Talvez ele pudesse ter feito alguma coisa assim, sem dúvida. Mas, assim, é o tipo de cobrança que você tem que fazer com um certo cuidado, né? Senão a gente poderia hoje chegar a qualquer pessoa engajada em movimento social e cobrar dela, você se engaja nesse movimento e todos esses outros aqui, por que você não se engaja? Eu não vou chegar lá para alguém do Black Lives Matter, né, que estão com problemões para resolver, e chegar a eles, olha só, a causa indígena, e aí? Vocês não vão falar nada? Tipo, isso não me parece muito justo, porque muitas vezes a alternativa não é você pegar 20 causas. A maioria das pessoas tende a não pegar causa nenhuma. Pegar uma causa, às vezes, pode ser difícil bastante, né? Mas, enfim, estou aqui especulando, né? Eu Mas é achei, uma colocação válida. eu achei interessante trazer isso, porque não para a gente julgar o que ele poderia ter feito ou o que ele deixou de fazer, porque eu acho que ele se engajou na causa que realmente era dele.
Mas analisando o primeiro momento da vida dele, enquanto ele ainda estava muito inserido nessa lógica europeia, até por conta dos estudos que ele escolheu fazer, a carreira que ele decidiu seguir, eu acho que isso influenciou muito ele nesse sentido de se sentir parte do império e sentir melhor por isso. E dentro dessa lógica, ele não entendia o porquê que os indianos sofriam tal opressão se eles eram cidadãos do império. E esse movimento de revolta dele surgiu em meio a isso. Em paralelo, ele não enxerga, na minha visão, os negros como esses cidadãos iguais. Ele enxerga eles como diferentes, como esse povo que está sob uma tutela dos europeus, como se os europeus estivessem fazendo um grande favor para eles, estando lá e desenvolvendo, bem entre aspas, aquelas regiões a partir da lógica imperialista. Então, tipo, na leitura que eu fiz, particularmente, tipo, ele estava tão inserido nessa perspectiva que ele escolheu a luta dele para poder engajar contra a opressão dos indianos, mas ao invés de se aliar às forças dos negros, que também eram um outro povo subordinado, ele escolheu não fazer isso, mas sem julgamentos, totalmente sem julgamentos. Justiça já feita, gente. Vocês podem julgar à vontade, eu só estou fazendo ponderações. Fiquem à vontade também. Quando embora a gente deva cobrar rigor, porque somos historiadores, a verdade é que a gente faz alguns julgamentos quando analisa figuras históricas, relatos de vida, especialmente os mais importantes. Isso não é um crime. A gente simpatiza mais ou antipatiza com outros, enfim, apenas o único cuidado que a gente deve ter é tentar fazer os julgamentos de forma, no nosso caso, né, historicamente consistente, só isso. Já vi pessoas que falavam de Gandhi em termos horrorosos, como se o cara fosse uma espécie de santarrão ultra-racista, um membro da Ku Klux Klan. Também nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Mas, claro, sempre todo mundo tem os seus problemas e suas insuficiências. A gente apenas tem que ter o cuidado de levar em conta o contexto da sua época. Né? Eu digo isso também porque a gente hoje está muito inserido em rede social e essas visitas ao passado têm suscitado um debate interessante. A gente falou do Churchill, mas eu vi muita gente discutindo se seria legítimo ou não, né, multidões, né, em momentos de protesto, derrubarem ou não monumentos. Né? A gente lembra, por exemplo, daqueles lá, das estátuas de Lenin que foram derrubadas em massa na ex-União Soviética e na Europa Oriental, quando o Muro de Berlim caiu. Teve lá dois traficantes de escravos, cujas estátuas foram derrubadas lá na Inglaterra. E tem as pessoas, inclusive pessoas de história, que ponderam que não é bem assim, que mesmo a existência da estátua lá onde ela está, ela pode ser didática a si mesma. Nos Estados Unidos tem também um debate sobre as muitas estátuas de líderes confederados da Guerra de Secessão, né, da Guerra Civil, no que existem no Sul. Tem estados americanos, tem pelo menos um até hoje, que ainda tem na sua bandeira, acho que é o Alabama, o Mississippi, tem que conferir, em que ainda tem lá, num cantinho, tem a bandeira da Confederação. A Confederação, que foi a guerra, basicamente, o motivo principal, preservar a escravidão. Então, quão moralmente convincente é você manter homenagens às pessoas que lutaram do lado dos escravocratas naquela época? É um debate que se põe há algum tempo, já vem de uns anos, inclusive monumentos que têm sendo retirados, e que agora, com os protestos, ganhou nova força. Eu não me espantaria se daqui a um tempo você começar a ver aí destruição de alguns desses monumentos que ainda ficaram em partes variadas dos Estados Unidos. E também não me surpreenderia se começassem a surgir contra-manifestações revoltadas por ter esse bando de agitadores destruindo o patrimônio histórico que faz parte da memória afetiva da sociedade local, pelo menos na parte branca da sociedade local. Né? Eu nunca vi alguém entrevistar, por exemplo, o que os negros do Alabama acham do General Lee e os grandes heróis sulistas que são tão exaltados ali naquela região.
imagino que eles tenham uma opinião um tanto diferente da maioria branca, mas enfim, isso é uma coisa que a outra pessoa vai ter que pesquisar. Mas é uma questão que se coloca e pode ser que vocês, nas suas redes, vocês se vejam no meio de um debate sobre isso, né? Sobre essas revisões da memória, né? Sobre essas releituras do passado, que às vezes são para o bem, mas também podem ser para o mal, uma questão que se coloca, né? Tudo bem, você vai lá pichar o Churchill e derrubar lá o traficante de escravos, beleza. Mas se, sei lá, amanhã um grupo de pessoas, sei lá, que acham que o politicamente correto é uma opressão de esquerda, se reunir e resolver destruir o monumento Zumbi de Palmares. Como é que fica? Quem é que determina, quem arbitra, né? Quais são as pessoas, quais são os monumentos que podem ou não ser destruídos, podem ou não ser contestados, enfim. É um debate que pode ser bem complicado, bem longo, mas é um debate em que nós, por causa da nossa profissão, podemos vir a ser chamados a opinar sobre ele. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, mas daqui a pouco pode estar acontecendo aqui. Tem gente nas redes sociais falando, por exemplo, da estátua de Borba Gato, bandeirante lá em São Paulo, que afinal os bandeirantes que já foram exaltados num certo período da história, acho que é a Primeira República, né, como heróis, desbravadores, etc., hoje eles são muito lembrados como pessoas que cometiam atos de extrema crueldade contra os indígenas. Então, será que essa memória do herói bandeirante vai continuar a mesma? E olha que em São Paulo tem um monte de bairro, rua, com nome de bandeirante, com nomes indígenas, não por acaso, né? Então, acho que isso tem tudo, como a gente tem copiado muito dos Estados Unidos, é um debate que tem muito para chegar aqui também. Já, já. Talvez nos próximos dias. Falei muito. Oi, Oi, tá Eduardo. ouvindo? Sim. Então, eu ironicamente mandei no grupo uns links no Twitter sobre essa discussão. Falando sobre a derrubada do Churchill, do Colombo e também do Gandhi. Aí, só para avisar, para quem querer saber mais, tá lá. Beleza, legal. Obrigado. Obrigado mesmo. Cara, você ainda vai fazer sucesso numa pós-graduação com essa facilidade toda de achar coisas. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês? Alguma curiosidade? Oi, só Oi. para que eu lembrei aqui, rapidinho, que para quem quiser passar pano pro Gandhi, ele no fim da vida, ele escreve que ele acha que os negros não são uma raça inferior, né? Porque o Gandhi ele fica mudando de opinião a vida inteira. Ele fala que o importante não é ele ser coerente com o que ele diz, mas sim coerente com a verdade. Então, na dúvida de você escolher o texto mais novo ou o texto mais velho dele, se ele não tiver gaga, escolhe o mais velho, né? É isso que ele fala. E aí, no fim da vida, ele tem esse meia-culpa. É isso que para quem quiser falar, mas pô, ele era racista. Mas no fim da vida ele mudou. Porque talvez a luta na Índia já estava andada e ele queria ir para algo mais terceiro-mundista. Aí não sei, mas ele já estava querendo ampliar as propostas dele. Na verdade, eu acho que gosto sempre de uma invertida que às vezes o pessoal tem com isso, né? Dependendo de que época você está falando, de que figura, é o seguinte, quando alguém está fulano era racista, aí você pergunta, quem é que não era naquela época? Né? Porque, dependendo da que parte do mundo você esteja, a questão de ser ou não racista não depende do seu biótipo, nem do seu fenótipo. Depende da cultura que você está inserido. Né? Então, práticas, uma visão racista, de separação, de visão de outros povos como inferiores, talvez o racismo europeu, ao biologizar a questão, tenha um diferencial. Tem gente que diz que sim. Mas, assim, inferioridade em termos culturais, mesmo que ela não tenha
uma teorização acadêmica por trás. Isso é muito comum em boa parte, se não todas quase, culturas humanas, em algum momento foram. Né? Eu gosto muito dos termos, quando o pessoal vê, por exemplo, que vários povos indígenas, não só no Brasil, em outras partes, quando se referem a eles mesmos, eles usam um termo que é o sinônimo de gente, de ser humano. Bom, se ele é o ser humano, o outro é o quê? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, sempre. Porque senão, voltando à questão da derrubada de estátuas, todo mundo vai ter uns pecados. Falando ainda apenas a questão racial no Brasil, Tiradentes tinha escravos. Então, tudo bem, o culto a Tiradentes tem uma época, né? Surgiu também com a República. Mas muitas gerações aprenderam que ele era um grande herói, um mártir, papapá, mas ele tinha escravos. E a pergunta que se faz mas no século XVIII, no Brasil, quantas pessoas, mesmo quem não tinha, quantas pessoas realmente, por razões morais, se recusariam a ter escravos? Se o vizinho tinha, o cara da frente tinha, as pessoas de status que servem de modelo tinham. Se a gente for passar por uma questão como sexismo, então pior ainda. Né? Quem dessas figuras históricas, né, e não apenas homens, mas às vezes mulheres também, quem era realmente acreditável e defendia a igualdade plena dos sexos? Aí você vai achar, mas fulano, fulano e fulano defendiam direitos plenos para as mulheres. Legal. O que ele achava, para usar uma expressão antiga, o que ele achava dos pederastas? Sabe? Você sempre vai achar pontos que divergem da visão atual, claro. Essa é a graça de estudar história, né? Você vê como as coisas podiam ser diferentes. Às vezes para o bem, muitas vezes para o mal. Né? Mas se a gente for muito a fundo nessa lógica, não sobra ninguém. Não sobra ninguém nem da geração anterior, porque Adolfo é seu pai, né, Eduardo? A geração dele para a sua, certamente já existem pontos de diferença. E da geração sua para a de um filho que você venha a ter, ou neto, já haverá outra diferença. Já tem diferença da minha para a de vocês. Eu lembro que 10 anos atrás, quando eu fui substituto lá no IH, eu tinha uma aluna que era muito falante, né? Ela tinha uma personalidade muito forte, e às vezes eu ficava implicando com ela porque ela era vegana. Né? Eu achava que, porque o veganismo não é apenas a questão da alimentação, né? É uma visão ampla. E eu gostava de implicar com ela. Se você for para uma ilha deserta, como é que você faz lá? Coisas desse tipo. Só que, cara, desses 10 anos, o veganismo se tornou uma coisa tremendamente mais comum e está caminhando para se tornar mainstream, né? E até também por questões, talvez, ambientais, uma série de argumentos, né, que têm sido adicionados a favor, não é mais um mero exotismo. E poxa, talvez eu não posso dizer que daqui a 10 anos não tenha se tornado talvez uma coisa muito mais forte ainda, e eu mesmo não venho aderir por alguma razão, nem que seja por razões pragmáticas e não necessariamente morais, como era o caso dela. Então, assim, você já nota uma diferença muito clara. Né? Eu estava conversando com a minha mulher hoje sobre séries do Netflix, e eu observei para ela que acho notável como todas as séries que são feitas pelo Netflix, não importa a história, né? Acho que eu falei isso para vocês, o elenco é racialmente muito diverso e tem sempre personagens gays, sempre. E isso chamou minha atenção. Porque eu estou incomodado? Não, apenas me chamou minha atenção porque o modelo que eu estava acostumado não era assim. Então, quando você vê o diferente, você percebe. Mas para a galera que já nasce com Netflix, né, a minha filha, que hoje tem 2 anos, mas logo, logo ela chega à adolescência, talvez já seja uma pessoa absolutamente banal, né, ver esse tipo de coisa. Ela não estranha mais, vai ser o normal. Ela vai achar estranho se ela ver um episódio das séries que eu via nos anos 90 que não tinha nada disso. Né? Séries americanas, geralmente. Né? Então, normal, normalíssimo. É assim mesmo que o mundo anda. Mais alguma coisa que vocês tenham pensado em destacar, fiquem completamente à vontade. O que me chamou a atenção também... Oi. O que me chamou a atenção também foi quando você faz uma leitura política do texto, né? Ele oferece um passo a passo muito interessante para você montar um movimento.
como encontrar os pontos de interesse entre os indivíduos, como mobilizar, apesar dele, numa parte do texto, né, dizer que ele nunca vai usar novamente os contatos dele, né, como fazer essa rede de relações, como angariar apoio na Europa, na Índia, né, mandando documento, como trazer, né, indivíduos que normalmente não militariam junto, né, porque ele consegue colocar cristão com muçulmano, com várias facetas do hinduísmo, todos voltados para uma causa maior. Então, quando a gente pensa nesse movimento pacifista, eu acho bastante interessante isso para a gente entender como é que se articula esse movimento. Chamou bastante a minha atenção. Até mesmo a parte burocrática. Como gerir o dinheiro, né? Como se manter não... Ele bate nesse ponto umas 2 ou 3 vezes durante o texto, né? O da não corrupção, do não pagar a propina, do não aceitar o dinheiro do movimento para financiar, a necessidade de você, quando abraçar esse movimento pacifista, um movimento nesse sentido, você se manter, ter sempre em mente a questão de servir ao povo, né? A questão do servidor, eu achei bastante interessante essa parte. Só uma observação, embora o Gandhi, ao longo da vida, ele tenha tendido cada vez mais para o pacifismo, pelo menos até o momento da autobiografia, ele não era realmente pacifista. Porque se ele fosse, ele não teria colaborado, por exemplo, ainda que não indo para combate, ele não pegou em armas. Ele não teria colaborado com a guerra, por exemplo, entre os britânicos, possivelmente. Então, assim, até o momento que a gente está lendo, é basicamente um movimento social em gestação dentro da legalidade de um império para a época, né? Um império que basicamente se pauta pelo liberalismo, com todos os problemas que o liberalismo daquela época tinha, né? Mas que admite petições, que admite que uma parte da população possa se mobilizar para influenciar o legislativo, que faz abaixo-assinado, que faz campanha. Se fosse a Rússia do século XIX, a Rússia do czar, provavelmente o Gandhi não poderia fazer nada disso. Ele teria que arranjar outra maneira, porque isso tudo seria ilegal. Então, a Inglaterra, o Império Britânico, a maneira como ele governava, dava aos cidadãos de sua época, mesmo aqueles que eram postos numa condição de inferioridade, como era o caso dos indianos que iam lá para a África do Sul, boa parte dos quais eram servos por contrato, né, pessoas que estavam quase numa escravidão, ele fala disso, mas que permite a eles uma certa margem de manobra, né? Então, essa é inclusive uma grande crítica que alguns fazem à não violência, né? Como seria um movimento não violento em ditaduras não liberais e sanguinolentas. Bom, a gente tem casos a rodo de movimentos não violentos nesses contextos, mas no caso do Gandhi, realmente é um movimento que é adaptado à sua realidade política, né? Então é aquilo que você falou. Ele não fala, por exemplo, de infiltração pela polícia, não ainda, né? Ele não fala de sabotagem de agentes provocadores, né? Não é como os Black Panthers nos Estados Unidos, anos 60, enfrentando o FBI. Né? Eles estão tendo liberdade para agir, eles estão agindo como súditos do Império Britânico, que permite a eles, até um certo ponto, né, fazer tudo isso dentro da legalidade. Então, assim, essa questão de pacifismo ainda não é uma questão, porque ninguém aqui ainda está pensando em pegar em armas. Isso nem de longe é uma questão. Né? Agora a gente vai ver a questão da não violência ganhar mais força. Não violência não é a mesma coisa que pacifismo, necessariamente, porque você pode optar por movimentos não violentos, mas admitir que em algum caso extremo se opte por uma solução de força, nem que seja em autodefesa. Né? Então, uma coisa não necessariamente é a outra. O pacifista renuncia absolutamente à força em qualquer circunstância. Isso na definição que o Gandhi dá. Mas isso geralmente gera uma certa confusão. Né? Então,
quando ele começa a se dedicar à questão da independência da Índia, aí realmente a questão da não violência mesmo, com uma recusa também ao uso da força, dentro do possível, naquelas circunstâncias, isso fica mais patente, porque é um movimento de libertação nacional, só que é um movimento de libertação nacional que não vai optar pela via militar. Se fosse um movimento, digamos, de uma esquerda revolucionária, né, a Revolução Russa, haveria o uso da força como uma das opções desde o primeiro momento. Mas aqui não. E o que diferencia o Gandhi é que, no caso dele, ele tenta provar que isso não é apenas uma opção pragmática, mas é também uma opção moral e espiritual que ele acha que é melhor, muito melhor do que apenas o uso da força. Né? Eu mencionei que já existem estudos que dizem que, pelo menos no longo prazo, aparentemente movimentos não violentos funcionam melhor. Mas na época do Gandhi não tinha nada disso. Né? Ele está tateando aí, tentando criar uma coisa que um jeito que ainda não existia, não havia sido tentado de forma muito clara. Né? Mas, sim, tem esse beabá de como começa o movimento social. Eu acho isso também fantástico. Né? É bem, bem interessante. Uma coisa dentro disso que eu queria chamar a atenção para vocês, que eu notei, eu rabisquei, né? Eu rabisco o livro todo, está todo cheio de highlighter, de lápis, observações, sei o quê. Porque eu tenho uma edição impressa, facilita. Lá no capítulo 14, né, Preparativos para o Processo, que ele fala da causa judicial que o levou lá. Que é uma causa muito complicada, ele ficou um tempão estudando, se preparando, tinha um monte de advogados dos dois lados, etc. e tal. Mas ele diz uma coisa que eu achei muito interessante. Né? Ele diz o seguinte, duas passagens. Ele diz, em certo momento, enquanto preparava o processo de Dada Abdullah, né, que era o cara que era o chefe dele, né, que bancava ele lá, não percebia claramente a importância fundamental dos fatos. Fatos significam verdade, e uma vez que aderimos a ela, a lei vem naturalmente ao nosso auxílio. Percebi que os fatos da causa de Dada Abdullah a tornavam muito consistente e que a lei se inclinava para o seu lado. No entanto, notei também que se continuássemos em litígio, o autor e o réu, que eram parentes da mesma cidade, acabariam se arruinando. Ninguém poderia saber quanto tempo duraria a questão. Se permitíssemos que ela continuasse em juízo, poderia prosseguir indefinidamente, sem nenhuma vantagem para as partes. As duas, portanto, desejavam, se possível, o término imediato do processo. E mais lá para frente, ele vai dizer que negociou, né, um meio termo aí entre as duas partes para acabar com o problema, gera uma conciliação. E ele dizia, senti que meu dever era defender ambos os lados e promover seu reencontro. Pus toda a energia que tinha para conseguir um acordo. E, por fim, o Chetiev concordou, papapá, ele consegue. E mais lá na frente, no final do capítulo, no último parágrafo, ele diz... Minha felicidade era limitada, eu havia aprendido a trabalhar com a lei, aprender a encontrar o melhor lado da natureza humana e a entrar no coração dos homens. Compreendi que a verdadeira função de um advogado, acho que muitos advogados não vão concordar com isso, era unir partes que se haviam separado. Essa lição ficou gravada em mim de um modo tão indelével que durante os 20 anos em que pratiquei a advocacia, grande parte do meu tempo foi dedicada a promover acordos amigáveis e centenas de casos. Não perdi nada com isso, nem mesmo dinheiro, e certamente não a minha alma. Isso me chamou a atenção porque, em linhas gerais, primeiro porque a premissa de que se você tem os fatos certos, a lei se inclina para o seu lado, me parece de uma ingenuidade considerável. A menos que você esteja falando, talvez, em sentido espiritual, mas a lei mesmo, Gandhi no Brasil ia sofrer com isso. Mas o que me chamou a atenção também é que essa ideia de que a ideia da justiça deve ser promover a reconciliação, em vez de punir um lado e dar a vitória a outro, que também vai ser uma coisa que ele vai levar muito para o satyagraha, para a luta não violenta que ele vai criar, é uma das bases do que hoje a gente chama de justiça restaurativa, que é a ideia
de usar a máquina, a aparelhagem do Estado, né, da justiça, tribunais, essas coisas, não apenas para punir quem se desvia da lei, quem faz mal ao outro, etc., mas para gerar uma conciliação entre as partes. Eu já vi algumas reportagens no Fantástico sobre isso, né, inclusive em casos graves, né, de casos de assassinato, né, de parente, mãe, pai, de pessoa que foi assassinada, tentar, de alguma maneira, perdoar ou estabelecer uma espécie de perdão possível, né, com o criminoso, de tentar reabilitar o criminoso. Já vi caso de uma mãe que ela chegou a quase que adotar o criminoso que matou seu filho, né, e se engajar na reabilitação do cara, mesmo ele estando preso. E hoje, na justiça é muito comum hoje em dia ter as sessões, não sei o nome que se dá, eu esqueci agora, mas digamos assim, audiências de conciliação, né, em que você junta as causas para tentar estimular que elas por si mesmas cheguem a um acordo, sem precisar de uma decisão de um juiz. É mais econômico do ponto de vista do Estado e indo para a justiça, indo até as últimas consequências, né? E, então tem havido um movimento, tem vários livros sobre isso, vocês acham aí nas boas livrarias, né, falando disso, de uma justiça que reabilita e que tenta de alguma forma, como é que eu vou dizer, lidar com a premissa de que derrotar a outra parte ou de punir o criminoso não necessariamente fecha a ferida, acaba com o dano. E que às vezes pode ser muito mais vantajoso você se focar em fechar a ferida, acabar com o dano. E como é que isso pode ser feito? Muitas vezes, nessa concepção, com a participação de quem causou o problema. Ou seja, o cara faz parte da solução. Não simplesmente livrar-se dele, que é algo que geralmente a gente pensa, né? Eu quero meter foda porque me fez mal, né? É uma desconstrução da ideia da justiça punitiva apenas, né? Ou da justiça como uma vingança com apoio do Estado. É uma ideia que tenta ver também a parte culpada, quando ela é culpada, né? Também como um ser humano que pode estar precisando de uma reabilitação, de uma reeducação e por aí vai. E eu consegui ver a premissa disso, essa ideia aqui. Quando ele fala de unir as partes, é isso. E é engraçado, depois, como ele vai tentar aplicar isso lutando contra o imperialismo britânico. Né? Ele sempre dizia, ele vai ver, mais para frente a gente vai ver, ele dizia, quando a outra parte quer conversar, você nunca deve recusar. Você nunca deve recusar a possibilidade de um acordo. Claro que não vai ser qualquer acordo. Né? Mas a ideia que ele vai dizer é o seguinte: o outro, seu oponente, não é seu inimigo. Ele é alguém a quem você deve converter em um aliado, em um amigo. E, bom, isso exige uma boa dose de desprendimento em certas situações, né? Mas é com essa premissa depois que mais para frente o Martin Luther King vai atuar também. Se você vê o outro como inimigo, você pode estar jogando fora a oportunidade de usar a força e os talentos dele para o seu lado, se você conseguir persuadi-lo. Né? Mas muitas vezes você não vai conseguir persuadi-lo se você já parte da premissa de que ele é o inimigo. Você é roubado, destruído, eliminado, e não como alguém com quem você talvez possa conversar, com alguém por quem pode valer a pena você se esforçar para falar numa linguagem que o toque. E, enfim, qualquer luta não violenta tem que passar por isso. Né? Como iniciar uma revolução, documentário que eu recomendei para vocês no primeiro dia, mas que a gente vai revisitar quando a gente chegar no Gene Sharp. Um dos depoentes fala disso lá na Sérvia. Né? Ele diz que eles tinham a preocupação de parecer simpáticos e amistosos com a polícia, porque os problemas que estavam afetando a população em geral, a polícia também era parte da população. Né? E no caso deles, pelo menos, o movimento ótimo, deu certo. Os policiais iam fazer o seu serviço, né, de conter lá as manifestações, mas eles não desciam na porrada
com os manifestantes, porque eles aprenderam a ver os manifestantes não como inimigos, não como ameaças a eles, mas como alguém que podia ter um interesse em comum com eles, né? E isso pode ser uma coisa muito útil em muitos contextos, né? Pode ser muito útil. Mas, enfim, aí eu já estou me adiantando, né? Já é spoiler de coisas que a gente vai ver mais à frente. Mas que ajuda a ver algumas das aplicações práticas desses princípios que o Gandhi joga aqui. Às vezes é uma coisa que você passa batido, né? Porque ele diz assim, no meio de outras coisas, você não repara. Mas isso aqui depois vai ter consequências. Esse princípio vai ganhar forma de formas importantes na luta política dele. E depois por outros, né, em outras lutas. Confesso para vocês que eu me diverti muito quando ele fica falando das conversas dele com os missionários cristãos, né, ele faz uma crítica do cristianismo que eu acho divertida, mas eu sou suspeito para falar. E também chama minha atenção uma coisa que já não falou, né? Gandhi, em 48, eu acho, ele vai ser morto por um hindu nacionalista, né? Um ultranacionalista hindu que estava revoltado com o fato de que Gandhi estava tentando obter uma conciliação entre muçulmanos e hindus para evitar a formação do Paquistão, né? E uma parte do país virou outro país com maioria muçulmana que vive em tensão com a Índia até hoje. Mas é engraçado que se a gente tentar, o Gandhi começa o ativismo dele como líder comunitário basicamente no meio de indianos muçulmanos. Ele fala um pouquinho do Islã, fala mais do cristianismo até agora, né? Eu vejo muito vegetarianismo, mas o Islã era fundamental, porque o Dada Abdullah, desculpe, era muçulmano. Ele estava cercado de indianos muçulmanos. Esses grandes comerciantes, muitos deles eram muçulmanos. Então, uma das grandes chagas religiosas, né, uma das grandes divisões religiosas da Índia, para ele ali não faz sentido, está na raiz da vida pública dele. Não dá para entender, talvez, uma teoria minha, uma hipótese, porque ele tenha se engajado tanto, para desgosto de alguns dos seus companheiros hindus, ele tenha se engajado tanto em evitar que muçulmanos e hindus se separassem na Índia, porque desde o princípio a vida dele tinha, como você apontou, sido no sentido de unir esse pessoal para uma causa comum. Infelizmente, nesse caso, não deu muito certo. O Paquistão acabou se formando, né? Houve uma guerra entre os dois países, um deslocamento populacional, uma violência absurda, morreu gente pra caramba na casa dos milhões. Mas, da jeito dele, com todos os problemas que se possa ter, o Gandhi tentou, né? E é muito engraçado que o Gandhi hoje seja um dos grandes patriarcas da Índia, um herói nacional, mesmo a Índia tendo hoje, né, como força política no governo, um partido ultranacionalista supremacista hindu, que tenta o tempo todo caçar os direitos dos muçulmanos de uma forma que lembra um pouco o que os europeus tentavam fazer com os indianos na África do Sul. Isso foi manchete aí no ano passado e ao longo desse ano, antes da pandemia, né, como eles estavam tentando passar leis de imigração que basicamente só afetavam muçulmanos, por coincidência, caçando direitos políticos e às vezes tirando a cidadania de pessoas que estavam há décadas e décadas no país. É um problema que a Índia está enfrentando hoje. A Índia consegue, a um só tempo, ter na sua memória, né, um culto a Gandhi e, no entanto, ter no poder um governo que não é focado na união e conciliação, é focado na divisão e na dominação de uma maioria sobre uma minoria. Lembrando que a Índia tem 1 bilhão e 100 milhões, mais ou menos, de habitantes, e a minoria muçulmana lá é quase a população inteira do Brasil. É gente pra caramba, né? Então, essa minoria na Índia não é ser tão pouca gente assim. Mais alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês? Vocês queiram perguntar?
ou falar, observar, mas que ainda tem uns minutinhos. Eu achei interessante a conexão disso que você acabou de falar, dessa tolerância do Gandhi e as diferentes religiões, com a própria infância dele, em que ele menciona na autobiografia o quanto isso veio de dentro de casa, o quanto o pai dele tinha amizade com todo mundo, e ele tinha o costume de discutir e ouvir o que as outras religiões tinham a dizer, e que dentro desse contexto o que ele tinha menos tolerância eram os cristãos, justamente por conta de quanto eles enchiam um saco dos hindus para fazer essa conversão. Então, eu acho legal observar o quanto essa tolerância religiosa está muito relacionada com a educação que você recebe ainda enquanto criança. E o quanto o Gandhi herdou isso do próprio pai, o quanto o pai não carregava isso com ele. O que é engraçado é que, assim, quando você vai estudar o colonialismo europeu e americano também, de certa maneira, o papel dos missionários religiosos é importante. Aliás, desde a descoberta da América, né? Então, isso é uma coisa que não pode ser esquecida. A religião, tanto a católica quanto os missionários das várias denominações protestantes, ela teve um papel nessa expansão de dominação da Europa pelo mundo. Eu não estou dizendo que todos os missionários, né, eram agentes do governo, bababá, não estou falando disso. Mas existe uma simbiose aí entre o esforço de você dominar e impor seus valores culturais, seu tipo de pensamento econômico, e civilizar, entre aspas, aqueles povos supostamente inferiores, primitivos e atrasados, quando não racialmente inferiores, né, num certo momento histórico, e essa ideia de você salvar essas almas, e salvar essas almas, como a gente viu aqui na América, né, com os índios, implicava muitas vezes um profundo desrespeito às tradições e às visões que esses povos já traziam, porque eram vistas como inválidas desde o princípio. E é interessante, para mim, né, o cristianismo sempre teve um problema com isso. Hoje em dia o pessoal fala muito dos muçulmanos, mas na verdade quem realmente teve muito mais problemas com isso são os cristãos, de maneira geral. Isso não quer dizer que o cristianismo seja por essência intolerante necessariamente, mas historicamente tem um problema que é recorrente, né? É interessante ver como isso acontece também no nosso plano interno, né? Hoje em dia a gente está tendo que lidar, né, com um tipo de, vamos dizer assim, né, um tipo de cristianismo muito militante e muito virulento. E não fala só de evangélicos, não, tem alas católicas aí também. E é sempre um discurso de, em nome da salvação do outro, né? Às vezes você partir para uma agressividade muito grande. Eu te vi no caso do Gandhi, né, no caso dele, como essa suposta essa postura de suposta superioridade dos missionários cristãos, no caso dele, causava uma certa repulsa, porque ele conseguia ver de fora, né? E ele não via o cristianismo como essa coisa toda, embora apreciasse muito a companhia de muitos cristãos, né? E ele notava que havia muita coisa em comum, em paralelo com outras religiões. Então isso é interessante. Isso é interessante. Inclusive, vou cobrar da Isabelle, que não veio hoje porque teve um outro evento no mesmo tempo. Ela participa de uma instituição missionária. E eu pedi a ela que, quando tivesse a oportunidade, comentasse com seus colegas lá sobre as críticas que o Gandhi faz aos missionários cristãos, porque eu acho que pode ser instrutivo, né? O que não fazer quando você lida com pessoas que vêm de um background religioso diferente do seu, que é justamente o contrário do que a gente tem visto no espaço público brasileiro hoje em dia, né? É um cristianismo militante no sentido de agredir, não militante no sentido de tentar atrair pelas suas virtudes, né? Por um trabalho social, pelo auxílio, por outras maneiras mais compassivas, que na verdade são coerentes com a própria essência do cristianismo também. Enfim, são leituras, né? São leituras.
Bom, eu marquei mais um zilhão de coisas, mas não vai dar tempo de falar delas. Então, para a semana que vem, eu gostaria de propor a vocês que a gente lesse a parte 3, que na minha edição aqui deve ter umas 50 páginas só, mas que é menor ainda do que a parte 2, onde ele vai falar do Brahmacharya, ele vai falar do que deu esse movimento, cuja preparação a gente está vendo na parte 2, e vai ser bastante instrutivo. Acho que na parte 4 é quando ele já está na Índia, e na parte 5 conclui. Então, para a semana que vem, a gente fica com a parte 3, que é mais curtinha, e a gente vai desenvolvendo. Se vocês tiverem, quem não leu, tiver achado alguma coisa na parte 2 que queira comentar também, fique à vontade. Vocês não têm que se prender só à parte que a gente prescreveu para o dia. Vocês podem voltar atrás sempre que quiserem. Alguns já se adiantaram, né? E podem trazer materiais complementares à vontade. Tá bom? Eu só quero que vocês sempre me deem feedback, não necessariamente aqui, se vocês não quiserem, mas que ao final vocês me deem feedback do que vocês estão achando da obra em si e da maneira como a gente conduz o estudo também. Vocês fiquem à vontade para sugerir outros formatos. Tá? Eu estou completamente aberto a isso. Isso aqui é uma experiência nova para mim também. Então, assim, qualquer sugestão, crítica que vocês queiram fazer, fiquem completamente à vontade, tá bom? Dito isso, já vai dar 8h30. Alguém gostaria de fazer alguma última observação, alguma última solicitação? E só para falar também, eu esqueci de gravar desde o início. Desculpem. Então, assim, gravei só metade da nossa sessão. Se alguém tiver alguma objeção à gravação depois, fique à vontade para falar depois, não tem problema nenhum. Mas depois eu vou dar um jeito vou pensar onde é que eu vou pôr, né, esse vídeo. Acho que vai ficar muito grande para botar lá na lista de e-mails. Talvez eu procure criar algum canalzinho no YouTube, sei lá, o que vocês acharem melhor. Aceito sugestões. Para deixar isso estocado para as pessoas que faltaram poderem, de alguma maneira, acompanhar. Tá? Dito isso, alguém quer dizer mais alguma coisa para a gente ir encerrando? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Ok. Então, por hoje, eu agradeço por vocês terem vindo. Tenham coragem, tenham cuidado também, né? As coisas estão reabrindo aí, mas a gente sabe que talvez não seja um momento mais prudente para isso. O Brasil deve ser o único país do mundo que está saindo da quarentena porque enjoou dela, e não porque os casos estejam diminuindo. Então, cuidem-se dentro do possível, né? E lembrem sempre de uma frasezinha que eu gosto muito, que eu não sei de onde ela veio, mas a minha referência é espírita, né? Dizem que o Chico Xavier tinha isso escrito no quartinho dele, né? Isso passará. Tudo isso vai passar. E espero poder vê-los em pessoa tão cedo quanto possível. Mas até lá a gente vai quebrando o galho aqui no nosso grupinho. E quando as aulas voltarem, a gente pensa no que a gente faz com ele, como a gente continua, se continua. A gente faz gandianamente, a gente faz uma grande assembleia democrática aqui. Tá bom? Dito isso, estou sempre às ordens ao longo da semana e a gente se vê. Tá bom? Então, uma boa noite a todos e vamos nos falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma ótima noite a todos. Vou parar a gravação.